Quem trouxe a sua revista, abra na página de número 51. Revista na página de número 51. Nós chegamos agora o título desta parte é o Reino Milenar. O Reino Milenar, né? Até então, a gente vinha falando sobre algumas coisas, e vinha sempre a pergunta, e o milênio, né? Vinha a pergunta, nos estudos anteriores, vinha essa pergunta, e o milênio? Cadê o milênio? Tinha a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, e o milênio? O milênio chegou com a primeira vinda de Jesus? E nós sabemos que não, né? Que o milênio não tinha chegado, mesmo na primeira vinda de Jesus. Agora, no estudo 7, o título é O Reino Milenar, ou seja, começa agora, página 51 da revista, página 51. Começa agora com o Reino Milenar. E como começa o Reino Milenar? Da melhor forma, né? Da melhor forma. O Reino Milenar, parte 1. E nessa parte 1, nós vamos tratar sobre a prisão de Satanás. A prisão de Satanás. O Reino Milenar. A prisão de Satanás. Então, o Reino Milenar começa da melhor forma que nós podemos imaginar. Começa com a prisão de Satanás. E o texto áureo, né, que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, 2 e versículo 3, a parte A. Então, Apocalipse, quem estiver com sua Bíblia, não estiver com a revista, pode abrir também o texto em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, 2 e a parte A do versículo 3. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, parte A. Vamos ler todos juntos? Quem estiver com a revista, ou mesmo com a sua Bíblia aberta, vamos ler todos juntos? Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Amém? Eu sei que a voz de alguns não despertou ainda, né? A gente vai acordando aos poucos, né, irmãos? A gente não acorda totalmente, a gente não consegue acordar tudo de uma vez. Então vamos lá novamente no texto? Vamos lá. Então, glória a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Abra sua revista agora na página 52. Na página 52, na introdução, tem uma parte muito interessante, muito importante a gente destacar na introdução. Então, nós entendemos, nós vemos agora, né, Jesus Cristo voltou, né, ali já em Apocalipse capítulo 19, Jesus Cristo volta. Jesus Cristo entra na batalha do Armagedon, vence aquela batalha. Muito obrigado, minha irmã, que Deus abençoe. Jesus Cristo vence a batalha do Armagedon, né? A Bíblia, a palavra do Senhor mostra que o exército do inimigo é totalmente destruído, derrotado. Jesus Cristo, eu costumo dizer, Jesus Cristo não faz prisioneiro de guerra na batalha do Armagedon. A palavra diz que o anticristo e o falso profeta, eles são lançados, já naquele momento, eles já são lançados no lago de fogo e enxofre, que é o destino final de todos que são contrários à vontade de Deus. Então, ali naquele momento, né, o anticristo, o falso profeta da batalha do Armagedon,
o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. E aí, então, todo o exército inimigo que se levantou e se posicionou contra Israel, né, sitiou Israel, todo o exército inimigo é derrotado, é destruído. Então, todas as pessoas ali, naquele momento, todos os soldados, todas as pessoas que cercaram a Israel, são destruídos. E aí, então, em Apocalipse 20, no texto que nós lemos, lá no início do Apocalipse 20, o que acontece? A prisão de Satanás. A prisão de Satanás. E para ficar bem claro, no texto áureo, mostra que quem é essa figura, né, que está sendo presa, que está sendo aprisionada. A palavra fala que é o dragão. O que mais? O que a palavra fala? Que esse dragão é também conhecido como antiga serpente, e é também conhecido como Satanás, e também conhecido como diabo. Então, para ficar bem claro, para todo mundo saber quem está sendo preso, que figura que está sendo preso neste momento, ele traz todas as identificações do diabo. É o dragão, é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. Então fica muito claro aqui de que realmente é o próprio Satanás que está sendo preso. Não são demônios, não são alguns demônios que estão sendo presos. Está sendo preso o próprio Satanás, né? Aquele que se rebelou contra Deus, contra o Senhor, né, nos céus, que quis ser igual, ser semelhante ao Altíssimo, quis colocar o altar, um trono para ele nos céus, né? Quis ter a glória, a mesma glória que Deus tinha. Então, aqui neste momento, é este Satanás que, inclusive, né, fez uma revolta com um grupo de anjos. E nesse momento, é Satanás, não são demônios, é Satanás que está sendo preso. E a Bíblia fala claramente que ele é preso num local chamado abismo. O local que ele é preso é chamado de abismo. E é Jesus Cristo que prende? Não. É um anjo que prende. A palavra do Senhor em Apocalipse 20 fala que é um anjo de Deus que prende a Satanás. E ele é colocado neste local chamado de abismo. E a palavra fala, e nós sabemos que o abismo não é o inferno. É diferente. Abismo e inferno são locais diferentes. Que também não é o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, neste momento, quem foi lançado no lago de fogo e enxofre foi o anticristo e o falso profeta. Mas agora nós temos que Satanás ele é aprisionado no abismo. Então os irmãos entendam que é diferente, que o abismo é diferente do inferno, também é diferente do lago de fogo e enxofre. São locais, são lugares diferentes. Meus amados, nós não podemos afirmar, eu não posso afirmar para os irmãos, mas a Bíblia já nos fala sobre um abismo. Eu não posso afirmar que é o mesmo abismo, tá certo? Eu não posso afirmar para vocês que é o mesmo abismo, mas a Bíblia nos fala, nos relata, tem alguns relatos sobre o abismo. Em Lucas 8, em Lucas capítulo 8, versículo 31, nós temos aquele momento que os demônios imploram para Jesus Cristo que não sejam lançados no abismo e que sejam lançados nos porcos, né? Eles pedem para Jesus Cristo para eles não serem lançados no abismo, para serem lançados nos porcos. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 11, Lucas capítulo 8, versículo 31, né? Esses textos que eu estou falando não estão aqui na revista, tá? Se os irmãos quiserem anotar, para depois dar uma olhada. Lucas 8, 31. Apocalipse capítulo 9,
versículo 1 ao 11, a gente tem uma descrição, né, de uma estrela caindo do céu que abre o poço do abismo e que libera gafanhotos demoníacos para atormentar aos homens. E no versículo 11, um desses demônios, né, tem como identificação, tem o nome de Abaddon, que é em hebraico, ou Apolion no grego. Este nome significa destruição. Destruição. Então, este local, né, daqui eu estou falando dos textos que na Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre abismo. Eu não estou falando que é o mesmo local, mas eu estou dizendo que na Bíblia tem alguns outros textos sobre o abismo, né? Nós temos também que em Apocalipse capítulo 11, versículos 7 e 8, e fala sobre a besta que subiu do abismo. E agora nós chegamos em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, falando também de um abismo. Como eu vou repetir aqui, vou reforçar para os irmãos, que eu não estou dizendo, não estou afirmando que seja o mesmo local, mas eu estou dizendo que o abismo na Bíblia é um local diferente de inferno e de lago de fogo e enxofre. Aí na página 52, no item 2, Satanás será preso. Satanás será preso. E aí nós temos uma questão muito importante, meus amados. Uma questão muito importante sobre essa prisão, né? Algumas identificações de que Satanás, em alguns momentos, nós temos algumas identificações de Satanás, né? Então, para que haja justiça no milênio, nós sabemos que o reinado milenar de Jesus Cristo é um reinado de justiça. Uma das principais características do reinado de Jesus Cristo é que vai ser um reinado de justiça. E para que haja justiça plena no reinado milenar de Jesus, Satanás é retirado da esfera terrena. Então, o adversário ele precisa ser preso e retirado dessa esfera terrena para que haja uma manifestação completa da justiça, sem a tentação e o engano de Satanás. Porque no texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 20, a Bíblia é muito clara, que fala que ele é preso para que ele não mais engane as nações até que se complete os 1000 anos. Então, uma das coisas que Satanás faz é enganar, é seduzir. Ele engana, ele seduz, ele é mentiroso, né? A palavra chama de ladrão e fala que o ladrão, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, que Satanás é o pai da mentira. E nós temos aqui neste momento que Satanás, ele é preso para que a justiça do Senhor Jesus Cristo, no reinado milenar, seja manifestada de forma completa, livre da tentação e do engano. Porque Satanás é retirado de cena, é lançado no abismo, para que não haja no período do milênio nenhuma tentação, nenhum engano, tá certo? Então nós vemos aqui uma questão
importante com relação sobre... Nós temos aqui aí no final, na página 52, no final, último parágrafo, diz assim, que neste período, quando Satanás vai ser preso, né, quando Satanás for preso, será também, encontrei aí no último parágrafo, na página 52, diz assim, será também o teste final de Deus para a humanidade, nas circunstâncias ideais. Todos os recursos de tentação serão retirados para que o homem demonstre o que ele é de fato, independentemente da influência satânica. Satanás será aprisionado e os ímpios serão eliminados. Os ímpios serão eliminados, como nós vimos da Batalha do Armagedon. Ali há um julgamento, né? Um dos 7 julgamentos que são mencionados na volta de Jesus Cristo. Nós não vamos tratar de todos os julgamentos aqui. Um dos julgamentos é o julgamento das nações. E aqui, neste momento, os ímpios são derrotados. Os ímpios são destruídos. E não entra no milênio nenhuma impiedade. Satanás é retirado de cena exatamente para não haver no milênio nenhuma tentação. Mas, pastor, como é que pode isso? Né? Aí a gente fica meio confuso às vezes. Às vezes as pessoas confundem um pouco. Porque, olha, a igreja não foi arrebatada? Sim ou não? A igreja já tinha sido arrebatada antes da grande tribulação. A igreja recebeu o corpo glorificado? Sim ou não? Recebeu o corpo glorificado. E a igreja não volta para reinar com Jesus Cristo? Sim ou não? A igreja volta para reinar com Jesus Cristo. Como então é necessário Satanás ser preso por causa da tentação, para ele não tentar ninguém? Por que então é necessário Satanás ser preso se a igreja já tem corpo glorificado? A igreja, que não é mais igreja, entendam bem, aqui já não se chama mais igreja, desde o arrebatamento, né? Deixou de existir igreja, já não tem mais igreja. Tanto é que em Apocalipse, a parte só se fala em igreja até o capítulo 3 de Apocalipse. Depois não fala mais da igreja. Por quê? Na grande tribulação não existe mais igreja. Igreja deixou de ser, a igreja foi arrebatada. E nos céus também deixa de ser igreja. E aí volta e passa a ser santos, né? Então esses santos recebeu o corpo glorificado. Então por que Satanás é preso? Por que Satanás tira de cena? Por que há a possibilidade da tentação? Se a igreja recebeu o corpo glorificado, se os santos receberam o corpo glorificado, e estão no milênio. E aí a gente precisa compreender o seguinte: não é só os santos, ou o povo de Deus, ou a igreja, que vai estar durante o milênio. Né? Nós já falamos, já comentamos sobre isso aqui, mas não é só a igreja que vai estar no milênio, não é só os santos que vão estar no milênio. Né? Não é só os que entram com o corpo glorificado. Então, aqui nós temos que entrou, né, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas só para os irmãos entenderem que neste momento, né, a igreja que já passou por toda a tentação, sim ou não, né? A gente passa por tentações, né? A gente passa por aflições, sim ou não? A gente já está passando, a gente passa por provações. A gente passa por provações. E a Bíblia fala que nós, em todas essas coisas, nós precisamos ser vencedores, precisamos vencer todas essas coisas. Nós precisamos vencer as tentações. Nós precisamos vencer as provações. Então, em todo momento da igreja, em todos os períodos da igreja na terra, a igreja passou por tentação, a igreja passou por provação, e a igreja foi aprovada, amém? Então nós seremos aprovados, nós estamos neste processo, e nós seremos aprovados. Então a igreja, neste momento,
A igreja não é mais tentada, não é mais passível de ser tentada. A igreja não é mais passível de ser provada, porque já foi tentada e já foi aprovada. E a igreja volta com seu corpo glorificado. Mas existe outros povos que também farão parte do milênio, que também vão entrar no milênio, que também vão entrar no reinado milenar. Existem outros grupos. A Bíblia fala, nós já falamos sobre isso aqui, a Bíblia nos mostra que fala assim, filhinhos, hoje somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas assim como Ele é, nós veremos a Jesus Cristo da forma que Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Jesus Cristo. Então não foi manifestado o que havemos de ser. O que nós vamos ser, né? Mas sabemos que teremos corpo glorificado. Nós sabemos que seremos semelhantes a Jesus Cristo. E nós sabemos também que seremos capazes de ver Jesus pessoalmente. Ver e estar na presença de Jesus pessoalmente. Nós teremos este privilégio de estar fisicamente, o corpo glorificado, fisicamente na presença diante de Jesus Cristo. E poderemos vê-lo fisicamente. Olha que maravilha, né? Então, nós temos que este grupo é o grupo que entra no milênio para reinar juntamente com Jesus Cristo. Serão reis e sacerdotes. Tem um outro grupo, que é o grupo que foi salvo por Jesus Cristo, que é o povo de Israel, ou remanescente do povo de Israel, na volta de Jesus, quando ele pisa na terra. Então ele volta na batalha do Armagedon e ele salva ali aquele remanescente de Israel. E tem um terceiro povo, um terceiro grupo, que é o grupo dos gentios, chamados gentios, que lá em Mateus descreve, né, que no grande banquete que vai se assentar Abraão, Isaque e Jacó, a palavra fala que nesse grande banquete virão muitos do Oriente e do Ocidente, ou seja, gentios, nesse grande banquete. Então, nesse momento, né, comemorando ali o reinado milenar de Jesus Cristo, nesse grande banquete que vai ser dado para a comemoração do reinado milenar de Jesus Cristo, vão estar presentes Abraão, Isaque e Jacó, vão vir pessoas comuns, seres humanos comuns, né, que vão entrar também no milênio. Então nós temos esses três grupos entrando no milênio, sendo que os santos da igreja, que recebeu o corpo glorificado, todos os que receberam o corpo glorificado, não tem mais essa questão com relação a essa relação com o pecado. Mas vamos lá, vamos continuar. Né? Vamos continuar. Então, Satanás é preso. E aí o que acontece? Todos os sistemas perversos que há no mundo, sistema social, o sistema social que nós vemos hoje, ele é perverso sim ou não? Sistema econômico, o sistema econômico que nós vemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, está tendo uma confusão danada aí sobre o negócio de taxação, está uma briga, está uma confusão, taxa, não taxa, vamos taxar de volta, você vai colocar taxa nos meus produtos, eu vou colocar taxa também para os seus produtos, está uma briga danada sobre isso, essa questão econômica, tanto no nosso país, né, já está complicado, tudo subindo de preço, né, a carne ficando cada vez mais cara, o combustível também, está tudo muito mais caro, tá ou não está? O sistema econômico do nosso país está a mil maravilhas, meus amados. E no mundo? Está ficando pior, está tendo guerra em vários locais, né?
Então a situação econômica, tanto no nosso país quanto no mundo, é um sistema perverso, sim ou não? É um sistema que quem ganha é só quem tem muito, né? Sistema político, esse nem se fala, né, meus amados? A gente for falar de política, se a gente for entrar nesse assunto aqui, a gente não sai daqui hoje. Sistema político no Brasil e no mundo é um sistema perverso, sim ou não? É um sistema perverso, né? Então nós temos todo esse sistema religioso, por que não? A religiosidade, o sistema religioso, a forma como que algumas religiões tentam impor situações que não estão de acordo com a Bíblia, que não estão de acordo com a palavra do Senhor, a sobrecarga, né? Que não está em conformidade com aquilo que é a palavra do Senhor. Colocar taxações em tudo, né? Tira tudo da ovelha, né? A ovelha praticamente fica sem lã o ano inteiro, né? Porque esse sistema, o sistema religioso, também perverso, um sistema religioso perverso. Tudo isso, com a prisão de Satanás, tudo isso sai de cena. Então, todo esse sistema que nós vemos, toda essa perversão que nós vemos e que nós encontramos em todos os sistemas, em todos os organismos, também sai de cena com a prisão de Satanás. Tá? Por quê? Porque Satanás, ele é preso. Então, Satanás, ele é preso. Vamos lá para a página 54. Página 54, item 2.2. Item 2.2. Aqui traz alguns termos e fala sobre a exegese bíblica. E aí também na página 54, lá no finalzinho, na segunda coluna, explica o que é exegese. Então, às vezes a gente fala aqui no altar, né, sobre exegese, e às vezes a gente fica, mas que negócio é esse? Que palavra difícil é essa? Mas exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Para que uma pessoa possa estar apta a fazer uma exegese bíblica, essa deve ser especialista nos idiomas originais bíblicos, como o grego e o hebraico. Então, o que é exegese? Exatamente é o estudo da Bíblia, ou de textos bíblicos, ou de palavras bíblicas, ou de termos bíblicos, buscando a raiz, buscando a sua origem, buscando na sua escritura original, que é o grego e o hebraico. Então, quando algumas coisas geram muitas dúvidas, quando alguns textos geram dúvidas, as pessoas vão buscar, os estudiosos vão buscar lá na sua estrutura original, na sua exegese, na sua forma de escrita original, que é o grego e o hebraico, o Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego. Então, busca essa estrutura original para que se saiba o que se estava dizendo naquele momento. Então, alguns textos na Bíblia se refere a mundo e se refere a Satanás
como príncipe deste mundo. Né? Então nós temos vários textos bíblicos mostrando como Satanás, como sendo o Deus deste mundo, sendo o príncipe deste mundo, sendo aquele que estaria governando este mundo. E aí, né, a gente pega os estudos do pastor Gedeon Júnior, que tem sido feito nas sextas-feiras, os estudos complementares, e aí mostrando Jesus Cristo reinando. Aí a gente já viu também Jesus Cristo reinando, a teocracia, né? Nós vamos trazer a teocracia na primeira vinda de Jesus Cristo, a teocracia lá no Éden, a teocracia no Antigo Testamento, a teocracia nesse período da igreja, que Jesus Cristo está reinando, Jesus Cristo está governando. E aí muitos se perdem. Porque como que pode Jesus Cristo estar reinando e Satanás é o príncipe deste mundo? Como que essa relação acontece? Como que é possível que mesmo que Jesus Cristo esteja reinando, Satanás é o príncipe deste mundo? Aí a gente busca na exegese bíblica. Aí a gente vai buscar na exegese bíblica o significado. Então, quando é utilizado, então nós temos a palavra mundo na Bíblia, em alguns momentos, principalmente no Novo Testamento, essa palavra, no original, ela foi tirada de alguns outros textos, alguns outros termos, né? Então, nós temos, por exemplo, o cosmos, temos o oikoimene, temos oikoumene, e aí esses termos foram traduzidos para a nossa linguagem como mundo. Quando a palavra ela tem a sua origem no cosmos, como cosmos, essa palavra ela traz no sentido de que esse sistema perverso, nós não falamos sobre o sistema perverso na política, na economia, nós falamos no sistema perverso na sociedade, né? No convívio social, nós falamos de toda essa perversão. Então, esse sistema perverso que nós falamos anteriormente, na Bíblia, essa tradução, ela veio de cosmos, que é para mostrar, para demonstrar esse sistema perverso ao qual Satanás é o príncipe. Então, Satanás é o príncipe deste sistema perverso. Satanás é o príncipe deste mundo perverso. Satanás é o que comanda, é o que governa esse mundo perverso. Essas coisas perversas, essa situação toda perversa, toda essa situação de perversão, ela é comandada por Satanás. Então, esse sistema perverso é o sistema ao qual Satanás, a Bíblia refere como ele sendo príncipe deste mundo. Então, esse termo mundo foi traduzido de cosmos para trazer esse entendimento do sistema perverso. E esse sistema perverso, ele é separado da vontade de Deus. Por isso que ele é perverso. Porque é separado da vontade de Deus. Tudo que é separado da vontade de Deus, tira a vontade de Deus. Observe qualquer situação. Observe qualquer coisa. Tira a vontade de Deus. Né? Moisés fala assim: Senhor, se tu não for conosco, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai sair daqui. Sem o Senhor, a gente não vai. E aí tem uns discípulos que estão reclamando. Jesus
tua palavra está muito pesada. Tua palavra está sendo chicotada o tempo todo. A gente não aguenta tanta chicotada, é só lapada, é só lapada, é só lapada. É só chicotada. Jesus, presta atenção. A multidão está indo embora, Jesus. Tem gente preocupada com a multidão. Sempre vai ter gente preocupada com a multidão. E aí sabe o que Jesus responde para os discípulos? Jesus é doce, né? Jesus é tão meigo, tão amoroso, né? Aquele amor, aquele hiper amor que o pessoal é hiper graça, que o pessoal tenta vender por aí, né? Aquele hiper amor, aquela hiper graça. Não, Jesus é amor e não sei o quê. A resposta de Jesus para os discípulos, qual é a resposta? Você quer ir com eles? Pode ir. Vai junto. Vai embora. Meigo, né? Tão meigo, Jesus. Aí os discípulos... Jesus, para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Sem Jesus, meu amado, sem Deus, sem Jesus, sem a presença do Senhor, sem a vontade de Deus, não tem para onde ir. Não sobra nada. O que sobra é este mundo perverso. O que sobra é a perversão de todas as coisas. O que sobra é a perversão na política. O que sobra é o que a gente está cansado de ver. É o que sobra. Sem Jesus, sem Deus, sem a vontade de Deus, o que sobra é isso. É esse mundo perverso, é essa perversão das coisas que Satanás governa. É esse mundo que Satanás governa. É essa perversão toda das coisas. É o que sobra. Né? É o que sobra. Onde não tem Deus, o que sobra é isso. Né? A gente não pode evangelizar assim. Né? Eu não sou muito a favor, né, de evangelizar as pessoas demonstrando isso, mas se você chegar para a pessoa e for falar olha, o que sobra sem Jesus é isso. O que você quer? Qual caminho você quer escolher? Que caminho você quer seguir? Porque o que sobra sem Jesus é isso. É todo esse sistema perverso. Só perdição. O que sobra é só perdição. Então, esse sistema perverso, ele é trazido. Então, na sua referência, ele traz essa palavra mundo, ela vem de cosmos, que é esse sistema perverso separado de Deus. Item 3. Então, nós vimos a prisão de Satanás. Por que Satanás é preso? O sistema no qual Satanás governa é retirado. Mas a Bíblia traz algo, ainda em Apocalipse 20, traz algo terrível. Satanás vai ser solto. A Bíblia fala, vamos lá na página 55 da sua revista, Satanás vai ser solto. Por quê? Por quê? O reinado de Jesus, 1000 anos de paz, 1000 anos de justiça, 1000 anos de prosperidade, 1000 anos de bênçãos. Por que Satanás vai ser solto? E o texto está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9, que diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando completar quanto tempo? 1000 anos. Lá no início,
no versículo 1 a 3, diz que ele vai ser preso por 1000 anos. E aí a Bíblia fala que quando Satanás quando se completar 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los. Aqui Gog e Magog é só se referindo a outras questões, viu, meus amados? Nós não vamos colocar aqui agora, explicar aqui agora sobre este termo Gog e Magog neste texto especificamente. Depois a gente pode até falar sobre isso, mas agora, neste momento, a gente não tem tempo suficiente. Então, o texto, voltando ao texto, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, a Bíblia fala que passados os 1000 anos, termina os 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo. Ele é solto. E aí vem a pergunta, por quê? Por quê? Está preso, está tudo bem, não está? 1000 anos de paz, 1000 anos sem esse sistema perverso, 1000 anos com Jesus Cristo reinando pessoalmente, fisicamente aqui na terra. Por que que Satanás é solto? Para quê? Para que diabos Satanás é solto? Aí nós temos aqui o entendimento, né, sobre o motivo pelo qual Satanás é solto. Nós vimos que todos que vão entrar no milênio, mesmo não tendo o corpo glorificado, vão ser salvos. Então, todos que entram no milênio, mesmo não tendo o corpo glorificado, são salvos. Nós vimos que o ímpio, todos os ímpios foram destruídos antes da entrada do milênio, antes do início do milênio. Nós vimos os textos bíblicos no início do estudo de hoje, né? Então, eles são destruídos, todos os ímpios são destruídos. Mas agora, Satanás é solto. E por que que ele é solto? Se todos que entraram no milênio eram salvos, a Bíblia nos dá uma direção. A Bíblia nos dá uma direção. Vejam bem, Satanás é solto, e no texto bíblico fala que ele sai para seduzir as nações nos 4 cantos da terra. Ele sai para seduzir. Então, a indicação bíblica do motivo pelo qual Satanás é solto no final do milênio, terminando o milênio, encerrado o milênio, Satanás é solto, ele é solto para seduzir as nações. Mas pastor, peraí. Não entrou no milênio, não foi só santo? Quem entrou no milênio não é santo, mesmo que não tivesse seus corpos glorificados, porque nós teremos, vamos lembrar aqui, né, 3 grupos que entram no milênio. Primeiro grupo, os que fizeram parte da primeira ressurreição, esses têm o corpo glorificado. Segundo grupo, o povo judeu, o remanescente do povo de Israel, da nação de Israel, que foi salvo ali na batalha do Armagedon. Terceiro, o povo gentil, que não se sujeitou à besta, não se sujeitou ao anticristo, não se sujeitou ao falso profeta. Esses também entram no milênio e entram salvos. Então, entra no milênio salvos. Entra no milênio também aqueles que receberam o corpo
glorificado. Mas, como então Satanás, ele é solto para seduzir as nações. E a Bíblia fala que ele consegue reunir um grande número para peleja. Esse número é como a areia do mar. Satanás seduz. E como ele seduz? Da mesma forma como ele sempre seduziu desde a antiguidade. Da mesma forma como ele seduziu Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele distorce a verdade de Deus em mentira. E aí ele distorcendo a palavra de Deus, ele consegue dilubriar, ele consegue convencer, ele consegue seduzir algumas pessoas. Ele, dessa forma, ele entra com a tentação, né? Ele entra com a tentação, trazendo a palavra, muitas vezes, a própria palavra de Deus, de uma forma distorcida. Nós vimos isso lá no Éden, sim ou não? Satanás fez isso, né? Apresenta para a mulher, aí pergunta, e aí, esse fruto aqui, ó, o pé, peraí, vocês podem comer de tudo? Não, não é bem assim, né? A gente não pode comer de tudo, tem isso ali que a gente não pode, né? Se a gente comer, a gente vai morrer. Aí Satanás fala, peraí, deixa eu mostrar um outro lado aqui da moeda aqui, peraí que vocês não estão vendo. Deixa eu seduzir, enganar. Ele distorce a palavra de Deus. E aí ele consegue enganar, né? Então, dessa mesma forma, ele tentou Jesus Cristo, sim ou não? Ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus? Ele pega a palavra de Deus e falou, está escrito assim. Aí Jesus Cristo fala, mas também está escrito isso. Satanás vinha e falou, mas está escrito isso. Mas também está escrito isso. Meus amados, a gente só consegue vencer a tentação com a palavra de Deus escrita em nossos corações. Por isso que lá em Salmos fala, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A gente só consegue vencer a tentação e o pecado com a palavra de Deus escrita em nosso coração, guardada em nosso coração. Então, Satanás, ele é solto para seduzir, e ele seduz com engano, com distorção da palavra de Deus. E aí, mesmo aqueles que estão vivendo no bem bom do milênio, estão vivendo na maravilha do milênio, alguns vão estar pensando o seguinte, falam, mas espera aí, será que não tem outra coisa não? Será que não tem alguma coisa diferente de maná para a gente comer não? Estou cheio de comer maná. Já não aguento mais comer maná. Está no bem bom. Primeiro reclama que não tinha pão. Aí o Senhor manda um pão docinho do céu. E aí o pessoal, estou cheio disso. Estou cheio disso. Milênio é a maravilha de Deus na terra. 1000 anos das maravilhas de Deus na terra. E vai ter pessoas que vão estar cheias disso. Nós vamos ver um pouco mais na frente, né? O que acontece durante o milênio. Mas aqui nos mostra claramente que algumas pessoas, mesmo no reinado de Jesus Cristo, caracterizado por justiça, por paz, prosperidade, saúde, longevidade, que a Bíblia fala que quem morrer com 100 anos está morrendo jovem, né? Longevidade. Vai ser possível ter pecado? E a resposta, infelizmente, é sim. Quando Satanás é solto,
ele é solto exatamente para seduzir. Ele é solto exatamente para enganar. E a Bíblia é clara, demonstrando que ele vai conseguir enganar, vai conseguir seduzir muitas pessoas. Um número tão grande como a areia do mar. Olha que terrível, né? Que terrível. Não são todos. Ah, pastor, mas quem entrou no milênio não entrou salvo? Entrou salvo. Mas lembre-se que são 1000 anos. Lembre-se que nem todo mundo tem o corpo glorificado. Lembre-se que vão ter pessoas casando, vão ter pessoas tendo filhos. Lembre-se que vai se viver muito tempo, né? Então, se imagina, não estou afirmando que é isso, mas se imagina que algumas pessoas que vão nascendo, à medida que vai nascendo pessoas, novas pessoas, durante o milênio, essas pessoas não conheceram a grande tribulação, não passaram pela grande tribulação, porque algumas que entraram no milênio passou pela grande tribulação. Não vão conhecer a grande tribulação, não vão saber o sistema maligno de Satanás, porque Satanás vai estar preso por 1000 anos. Então não vão ter nenhum contato com nenhum sistema maligno. O governo será de Jesus Cristo. Todo reinado, todo domínio vai estar com os súditos, com os santos do Altíssimo. Então todo esse sistema maligno não vai existir. E aí, meus amados, essas pessoas, imaginem, eu estou trazendo vocês para imaginar isso, imaginar essa situação. Imaginem essas pessoas nascendo, sem nenhum contato com esse sistema maligno, e aí começa a olhar e falar, é só maná, é só tudo bom, a gente tem que fazer a vontade de Jesus mesmo? Será que é só isso? Quando Satanás é solto, aí ele pega esses desavisados. Ele sai a Bíblia fala que ele sai pelos 4 cantos da terra e consegue enganar a um número tão grande quanto a areia do mar. Ele sai para seduzir e, infelizmente, ele consegue seduzir a muitos no milênio, né? No final do milênio. E aí sim, a resposta é possível ter pecado no milênio? A resposta é sim. A resposta é sim. E durante o milênio? A resposta também é sim, nós vamos ver lá na frente, nos próximos estudos, que já chegou a nossa hora, né? Nos próximos estudos nós vamos ver que mesmo durante o milênio, no início do milênio, vamos voltar aqui, no início do milênio não vai entrar pecador e não vai entrar pecado no início do milênio, tá certo? Temos os textos bíblicos que nós vamos ver. No início do milênio não vai entrar pecador nem pecado. Mas no decorrer do milênio, e nós vamos ver os textos bíblicos também, no decorrer do milênio, vai haver pecado. Tanto é, né, eu vou dar spoiler, né, que chama, vou dar um spoiler aqui. Tanto é que uma das pagas para o pecado no decorrer do milênio é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que a Bíblia fala que durante o milênio, morrer com 100 anos é morrer jovem. Mas ainda haverá morte. Pastor, vai ter morte no milênio? Vai. E eu provo para vocês com o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a
morte. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então, neste momento, ainda no milênio, ainda haverá morte. Não vai haver da forma que nós temos hoje. Morte para todo lado. Se você tem alguns jornais, né? Que se você pega... Antes tinha um jornal de papel, né? Aí a gente falava, não, no jornal de papel, se você torcer, tinha alguns jornais, se você torcer, saía sangue, né? Hoje tem alguns jornais na televisão que só fala de morte, é morte, 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 morte. Durante a Covid, eu parei de assistir jornal, porque era 24 horas por dia, só falava em morte. Só morte, né? Então, eu parei de assistir jornal durante o período da Covid. Não tem alguns jornais que, se você for assistir, mas não é porque eles estão inventando, não. É a realidade. É morte para todo lado, é morte o tempo todo. Então, não vai ter no milênio a morte como é hoje. Mas haverá morte ainda sim. Certo? Então, meus amados, Satanás é solto. E ele é solto para seduzir as nações. E ele consegue seduzir as nações. Pastor, por quê? Aqui, os estudiosos, aí vocês podem ler a revista, essa parte depois em casa, mas os estudiosos, eles entendem da seguinte forma, que sempre houve, né, provas, sempre houveram provações. Então, o homem foi provado em diversas situações da vida, né? E essa soltura de Satanás é também uma forma de provar o coração e a intenção humana. Porque as pessoas estão fora de todo o sistema maligno, né? Todo o sistema maligno foi retirado durante o milênio, e agora elas vão ser provadas em glória. Serão provadas na perfeição, na glória de Jesus Cristo. Então, uma coisa é você ser provado, ser tentado, né? Você está fraco, está doente, está enfraquecido, está enfermo, está com uma situação difícil em casa, no lar, está com um problema financeiro, e aí você passando ainda por tentação, por provação. É complicado, né? A vida do cristão, a vida do crente não é fácil. Aqui tudo isso foi retirado. E agora o que permanece é a glória de Deus. Agora o que permanece é a vontade de Deus. A vontade plena e perfeita de Deus. Agora tudo é perfeito. E agora o homem, ele vai ser tentado exatamente no momento em que tudo é a glória de Deus. Tudo está perfeito. E eu pergunto a vocês, será que o homem, eu não estou falando todos, mas será que o homem vai falhar? Mesmo nesse momento de glória perfeito, a Bíblia mostra que, infelizmente, sim. Porque a natureza humana ainda é aquela natureza do primeiro Adão. Lembrem-se vocês, não são todos, é uma parte dos humanos, das pessoas humanas. Vamos tirar, né, a parte, os grupos, vamos separar os grupos direitinho. Mas, no meio das pessoas, dos seres humanos, ainda haverão pessoas que têm o seu coração tendencioso para o pecado, para a maldade. E, neste momento, esses que têm o seu coração tendencioso estão servindo a Deus, estão glorificando a Deus, se apresentam diante de Jesus Cristo, glorificam, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Mas é tudo uma expressão externa, uma expressão de boca para fora. Mas o coração
E quem é que analisa os nossos corações, né? E aí, Satanás é solto. Exatamente, os estudiosos entendem que Satanás é solto exatamente para tentar, para seduzir essas pessoas que já estão com seus corações, que não, os seus corações não se dobraram a Jesus Cristo. Os seus corações não se converteram a Jesus Cristo. Aí, Satanás é solto para que exatamente essas pessoas sejam seduzidas e elas vão se rebelar contra Jesus Cristo, contra o povo de Deus, contra os santos. Mas o final deles, a Bíblia fala que nesse momento não tem guerra nenhuma, viu, meus amados? Nesse momento, o próprio Deus, Pai, envia fogo do céu e vão ser todos consumidos. Tá? Então, nós estudamos agora sobre a prisão de Satanás para que entre o milênio, né, que seja extinguido todo esse sistema que nós vemos, esse cosmos, esse sistema maligno que nós vemos em todas as situações, tudo isso vai ser extinguido com a prisão de Satanás, mas que depois que passar 1000 anos, Satanás vai ser solto para seduzir as nações e vai conseguir enganar a muitos. Eu não vou nem pedir um amém. Porque amém a gente está falando assim seja. E ninguém quer, né? A gente não deseja que ninguém passe para o outro lado, né? Nosso desejo, como Jesus Cristo falou, né? A vontade era que todos fossem salvos. E nosso desejo como cristão é que todos fossem salvos. Mesmo sabendo que nem todos serão salvos. Mas a nossa vontade é a mesma vontade de Cristo, que todos sejam salvos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Te louvamos, Senhor amado, pela tua igreja que está aqui presente, por este grande número que o Senhor trouxeste. Leva em paz a cada um. Leva de volta para o seu lar. Que eles cheguem em casa, Senhor amado, em paz, Senhor meu Deus. E que tudo esteja, Senhor meu Deus, que seja para o louvor da glória do teu santo nome. Pai querido, ó Deus poderoso, livra de todo o mal. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Ainda com as mãos estendidas, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a gloriosa consolação do Espírito Santo habite e reine em cada coração, hoje e para sempre. Todos digam comigo, amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe.